De volta com o programa Sem Censura Pará. Hoje teremos um sorteio especial no final do programa e é muito fácil de participar, não é isso, Bia? É isso mesmo, basta você mencionar @semcensuraPA na sua pergunta ou comentário no Twitter e também pode participar enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 98895-7957. Nosso tema agora é literatura gastronômica, se assim eu posso dizer. Já está comigo para conversar de maneira remota Miguel Picanso, ele que é doutor em ciências sociais e também autor do livro Comida Cabocla, uma questão de identidade na Amazônia desde uma perspectiva fotoetnográfica. Miguel, seja bem-vindo ao Sem Censura. Boa tarde para você. O que traz a tua obra? Oi, Vanessa, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente no Sem Censura, e dessa vez para falar sobre o Comida Cabocla. Bem, Vanessa, na verdade, o Comida Cabocla ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, que foi defendida e publicada em 2018, no formato livro, onde a gente tentou estudar a vida social da mandioca, na tentativa de descobrir qual a importância sociocultural, política, econômica, religiosa da mandioca para a constituição da sociedade brasileira e, particularmente, para a constituição da sociedade paraense. E é nesse movimento do trabalho de tese, que a gente se encontra, então, com um repertório alimentar que estava para além da mandioca, né? E é esse repertório alimentar que nós estamos chamando, então, agora, no livro de Comida Cabocla. E essa comida cabocla que está posta no livro, ela é pensada numa perspectiva, né, que se distancia daquela ideia de alimento, né? E aí a gente pensa, e ancorado na antropologia da alimentação, que, diferente dos demais animais, nós nos alimentamos não apenas para satisfazer uma necessidade que é universal e imediata, que é saciar a fome. Contrariamente a isso, quando nós comemos, nós ritualizamos o que nós comemos, nós simbolizamos o que nós comemos, nós representamos não somente o que comemos, mas todas as experiências que envolvem a comida. Então, Vanessa, nesse sentido, a gente se apropria de uma ideia muito, muito, muito bonita do professor Jesus Contreras, que é um especialista na antropologia da alimentação, que vai dizer que o ato de comer e a comida em si, elas são práticas que agregam muito mais que uma coleção de nutrientes eleitos, seguindo uma racionalidade unicamente dietética ou biológica. E aí, adensando essa ideia, o antropólogo brasileiro Roberto da Mata vai dizer que a comida, ela faz referência a algo costumeiro, sadio, alguma coisa que nos ajuda a estabelecer uma identidade que é portadora de conteúdo de ações coletivas e recíprocas, garantidas pelo prazer de comer junto, né? De acordo com as regras mais sagradas de comunhão, de comensalidade. E é com base nesses pressupostos antropológicos, particularmente da antropologia da alimentação, que o Comida Cabocla, então, traz um conjunto de fotografias, né? São mais de 224 fotografias, que estão postas no livro, não apenas para enfeitar, digamos assim, o livro, né? Para ilustrar o livro. Muito pelo contrário, as imagens do Comida Cabocla, elas dialogam entre si de tal maneira que elas se constituem narrativas imagéticas que falam, nos contam, nos convidam a pensar sobre os modos de viver e de comer dos caboclos, das caboclas que habitam não só as comunidades rurais da Amazônia Atlântica, como a comunidade de Araí, a comunidade de Algodoalzinho, ali em Magalhães Barata, Araí em Augusto Corrêa, na região Bragantina, Espírito Santo do Itá, aqui em Santa Isabel, na região metropolitana, mas também desses caboclos que já migraram desses lugares de origem e que hoje povoam os centros urbanos do estado do Pará, como a cidade de Belém. Então, são esses repertórios alimentares, é esse patrimônio alimentar
que a tese não deu conta de abarcar por conta da especificidade do objeto, que era a vida social da mandioca, que estão dando vida ao livro Comida Cabocla. E as imagens, Vanessa, que estão no livro, elas têm duplo objetivo. Primeiro, é aguçar nos de dentro, nos caboclos que habitam a Amazônia Atlântica, que migraram para os centros urbanos, o sentimento de pertencimento a esse território do comer caboclo. Tem a intenção também de aguçar a memória afetiva, a memória gustativa desses caboclos. Ao mesmo tempo, as imagens também aguçam os pensamentos daqueles que são de fora, daqueles que não conhecem essa territorialidade do comer caboclo, aguçar esse pensamento no sentido de levá-los a perceber, observar e conhecer os modos de viver e de comer desse povo que habita essas bandas do norte, particularmente ali na Amazônia Atlântica do Nordeste do estado do Pará. Miguel, enquanto você respondia para a gente, a nossa produção soltou algumas imagens que constam no livro, como você diz, narrativas imagéticas. E olha, te confesso, é de dar água na boca, são quase 3 horas da tarde. Quem é que não gosta numa tarde chuvosa, tá comendo uma pupunha com café ou tá degustando uma... Olha, minha boca enche d'água, Miguel, de verdade. Degustar uma farinha com a manga, com o bacuri... De verdade, isso é de dar realmente água na boca. Então, para a tua avaliação nessa conclusão do doutorado, como é composta basicamente a comida cabocla do paraense? Vanessa, antes dessa tua resposta, quando tu relatas aí que tu tá com água na boca, eu fico muito feliz porque essa é a intenção do livro. Essa é a intenção primeira do livro, que as pessoas possam ler com os olhos, né? Que as pessoas possam aguçar esse desejo, nessa história, essas emoções, né? De algum lugar, de alguma pessoa, e parece que a gente está conseguindo, parece que o livro está conseguindo. Bem, quando nós chamamos de comida cabocla, nós estamos falando de um patrimônio alimentar, né? De um patrimônio alimentar que é milenar, né? E que se manteve aí no decorrer do tempo, né, e que resiste, né? Nós colocamos a comida cabocla no livro, Vanessa, como um ato político, porque comer é um ato político, né? Principalmente no momento em que nós vivemos, né, onde são nos impostos os fast foods, são nos impostos as comidas ultraprocessadas, né? E tu continuar comendo um chibé, comendo uma pupunha com farinha e café à tardinha, comendo um avoado de peixe, é um ato de resistência. É tu dizer, olha, eu estou aqui, né? Eu sou caboclo, eu sou do norte, eu sou da Amazônia, e esta comida, ela fala de mim, ela fala de quem eu sou, ela diz de mim. E é por isso que a gente continua comendo, apesar desses movimentos. Daí a ideia de que comer é um ato político também. Bem, e a comida cabocla, ela é, então, esse repertório alimentar que agrega um conjunto de saberes, fazeres, experiências que modulam, Vanessa, sociabilidades, que modulam, Vanessa, os protagonismos, as interações sociais, as relações sociais, as tramas da vida no território do comer caboclo, e eu posso te citar alguns desses repertórios, algumas dessas marcas. O próprio chibé, né, ele ocupa essa centralidade nessa comida cabocla. O avoado de peixe, ou de sururu, ou mexilhão, as frutas silvestres e todos os repertórios alimentares que dela derivam ocupam essa centralidade, né, nesse comer caboclo. A manga, por exemplo, também ocupa esse lugar central, porque é interessante que a manga ela não é nativa daqui, da região, mas a gente coloca no livro o seguinte, que nós, os paraenses, adotamos a manga, né? E quando nós a adotamos, nós fizemos isso de um modo tão intenso que desde criança, desde muito cedo, nós aprendemos que não basta comer manga, é preciso comê-la com farinha, né? E a manga ela acaba se tornando esse marcador dessa identidade amazônica, nortista e cabocla.
E aí a mandioca também ela ocupa essa centralidade. O café com farinha, eu acho que na imagem já passou aí, né? Foi mostrado, apesar de ser uma prática que está em um processo de descontinuidade, o café com farinha, ele ainda resiste em algumas comunidades, em algumas comidas, em algumas casas. O mingau de massa de mandioca, ou em alguns lugares aqui do estado chama-se de mingau de crueira ou de caroeira, também é essa comida cabocla que ainda resiste a essas imposições colocadas aí. E muitas outras, né? A pupunha mesmo, agora povoando as ruas de Belém, os mercados, as feiras, povoando a nossa vida, os bacuris, o cupuaçu, os anajás, o cará, né, os urucus, enfim, é um conjunto de comidas que dão essa densidade para essa identidade que também nos faz amazônicos e caboclos. Temos pergunta do público para você, vamos lá. Temos a pergunta do professor Mauro Rocha de Ananindeua. Com tanta comida gostosa na nossa gastronomia, o paraense tem se alimentado de forma saudável? Boa. Olha, essa é uma questão muito, muito, muito boa, e aí vai depender, e muito relativa também, né? Para que aí nós teríamos que pensar o que é e o que não é saudável. Por exemplo, comer uma pupunha com café e farinha é saudável? Para quem é saudável e para quem não é saudável? Né? Então, eu acho que essa questão do comer saudável é uma discussão que perpassa pela questão nutricional, mas também perpassa pela essa questão identitária mesmo. Creio que para mim, ou para qualquer paraense, comer uma pupunha com café, por exemplo, é comer saudável. E é comer saudável porque alimenta não só o corpo, né, mas também alimenta a nossa alma cabocla, alimenta a nossa alma amazônica, alimenta a nossa alma paraense, alimenta a nossa identidade. Então, é muito relativo do que vem a ser e do que não vem a ser saudável, né? Miguel, você falava ainda há pouco sobre o rito de se alimentar em nossa região. E nós, paraenses, de maneira geral, a nossa sala de recepção, a nossa sala de estar, sempre é a nossa cozinha. Eu não conheço um paraense que ele, ao receber uma visita em casa, ele não leve sua visita para a cozinha. A cozinha é o nosso approach, digamos assim, né? Nossa maior riqueza, digamos assim. Dentro dessa tua pesquisa doutoral para a confecção do livro Comida Cabocla, você fala sobre esse ritual de se alimentar, do prazer estar à mesa, do conversar, do compartilhar dessas experiências que são experiências gastronômicas, gustativas, enriquecedoras. Por que eu te faço todas essas perguntas? Porque é muito comum você estar em outros lugares do país ou do Brasil, num aeroporto, por exemplo, e ver aquele monte de isopor passando. Quando tem isopor passando na feira, ou melhor, na esteira do aeroporto, normalmente a origem desse isopor chama-se região amazônica e mais facilmente do Pará. Você constrói essa narrativa no livro? Sim. Vanessa, as imagens, elas falam dessas experiências, né? Dessas experiências de comensalidade, de sociabilidade, que são próprias da comida. E aí isso tem a ver com esses pressupostos que eu falei logo no início da antropologia da alimentação, né? Nós não podemos pensar, do ponto de vista antropológico, na comida como mero repositório de nutrientes. E aí tem a ver com a pergunta que fez anteriormente do saudável ou do não saudável. Comida, do ponto de vista antropológico, é marca da identidade, né? E nós, para brasileiros de modo geral, e particularmente o paraense, a nossa cozinha é o cartão de visita, né? Para aqueles que vêm até a nossa casa, para aqueles que nos procuram. Nós recebemos com a cozinha. E quando nós fazemos isso, nós estamos ritualizando, nós estamos criando representações que estão para além da nutrição, né? Nós estamos falando de modos de viver, de modos de estar no mundo, de modos de comer, de modos de ser e de modos de tratar o outro que nos visita. É quase uma afronta, né, Vanessa? Tu chegar na casa de um paraense, e isso é muito mais forte quando tu vai para o nordeste do estado, para as comunidades do estado, tu não aceitar uma iguaria que te oferecem. Quando eu vou para as comunidades fazer minha pesquisa, olha, eu tenho um prazer enorme, porque eu como tanto, eu me alimento tão bem, e aí se eu recuso
é uma afronta para aquelas pessoas. Então, a cozinha, Vanessa, nesse sentido, ela é muito mais do que um lugar onde se transforma os produtos em alimentos. A cozinha, ela é um lugar onde se estabelece relações sociais, se estabelecem sociabilidades, onde os laços sociais eles são mais estreitados, onde as amizades são mais estreitadas. Por meio da cozinha, a gente consegue estabelecer um conjunto de relações que, por exemplo, a nutrição sozinha não consegue dar conta. É preciso se apropriar desses conceitos antropológicos para nós entendermos. E essa cozinha regional, cabocla, ela é a marca dessas modulações que vão definir aquilo que nós somos. Existe uma máxima da antropologia da alimentação que diz que somos o que comemos. E esta máxima ela é perfeitamente aplicada quando nós vemos o que tu citaste aí no aeroporto, os isopores transitando nas esteiras. E por que nós fazemos isso? Porque a comida ela tem essa carga simbólica forte, ela diz daquilo que nós somos, ela nos acompanha por onde nós formos, né? Então, a cozinha ela não é só esse lugar de nutrientes, a cozinha é lugar, primeiro, de sociabilidades, de estreitamento de relações, Vanessa. Que bonito, hein? Então, vamos lá. O Comida Cabocla, ele já chega, né, cheio de, digamos assim, notoriedade. Estávamos lendo o jornal de circulação local e vimos que o lançamento do livro sobre alimentação paraense foi invadido por hackers. O que aconteceu? Conta pra gente, Miguel. Vanessa, é um episódio lamentável, triste, que retrata uma realidade que o Brasil vem vivendo, está passando nos últimos tempos, numa tentativa de negar, né, a eficácia e a eficiência de desqualificar o conhecimento científico. Então, esses hackers, é estratégico, né? Eles ficam aí na internet buscando, e onde eles descobrem os eventos de cunhos acadêmicos, eles invadem as salas, como fizeram no dia do lançamento do Comida Cabocla, com vídeos pornográficos, com imagens pornográficas, com verbalizações pornográficas. A coisa ela é tão medonha que fica inviável a gente continuar com o evento. Infelizmente, isso aconteceu com o Comida Cabocla. E aí, o jornalista me perguntou, Miguel, mas essa foi um ataque pessoal? O ataque foi feito ao Miguel Picanço? E eu disse para ele, não. Esse projeto é um projeto muito maior que não tem a ver com Miguel Picanço. O projeto que atacou o lançamento do Comida Cabocla tem a ver com o conteúdo que o Comida Cabocla traz. O Comida Cabocla está falando de uma identidade, de uma cultura de minorias, de uma cultura tradicional, de uma cultura nortista que incomoda, né, essa cultura hegemônica, xenofóbica, essa cultura que está posta aí, que se coloca numa hierarquia que se pensa superior às demais culturas. Então, me parece que a ideia central do Comida Cabocla, que traz essa ideia dessa identidade nortista, é que incomodou esse povo, né, Vanessa? E aí nós, infelizmente, tivemos que interromper, e esse é um fenômeno, um evento que está acontecendo com muita frequência nos eventos, como eu disse, científicos e acadêmicos, com a tentativa mesmo de impedir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, à leitura, aos livros. Mas, Vanessa, a gente já está, aproveita a oportunidade para dizer que ainda agora, em março, nós estaremos retomando, claro, tentando nos cercar de recursos que nos permitam uma maior segurança, e aí nós voltaremos com o lançamento do Comida Cabocla, ainda agora em março. Perfeito, Miguel. Temos mais participação. Temos a pergunta da Thaísa Barbosa. Como podemos trabalhar nas escolas essa questão da comida cabocla? Opa, que pergunta boa, Thaísa. A gente está vivendo um momento agora em Belém, na Secretaria Municipal de Educação, de onde eu sou professor, de amazonizar o currículo. Eu penso que a comida cabocla, por ser esse marcador, né, esse modulador daquilo que somos como paraenses, como amazônicos e como caboclos, essa comida ela precisa estar no cerne da educação, ela precisa atravessar de forma tão intensa que ela precisa ficar no currículo escolar. Os nossos alunos eles precisam saber
quem é, né, que faz, o que nós comemos, de onde vem, quais as histórias, quais as emoções. A mandioca, por exemplo, que tem esse papel político, cultural, social tão importante, não é objeto de estudo da escola, não se discute sobre... E olha quanta história, quanto saber nós temos na mandioca, por exemplo, mas não só nela, em todo esse patrimônio alimentar que constitui a comida cabocla. Precisa. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos alinhados também com o que o Paulo Freire nos recomenda, né? Que é partir desse saber popular, dessa cultura popular, e trazer essa cultura popular para o centro da educação, para o currículo escolar. Ou seja, a comida cabocla, é esse saber popular gerando o conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar, né, Vanessa? É isso aí. Tem mais participação. Temos uma pergunta do Vanilson Rodrigues. Nesta era do fast food, e como as nossas crianças cada vez mais adeptos de comida padronizadas de fora do estado, como manter essa cultura da comida cabocla? Eu penso que a escola seria esse caminho, como nós já falamos ainda há pouco, né? Penso que a escola ela tem essa possibilidade de repente, estar fazendo essa discussão, trazendo... E aí tem a ver com a questão que se colocou na primeira pergunta, a questão da comida saudável, do alimentar-se saudável. Eu penso que discutir essas questões alimentares, criar políticas públicas, e aí tem a ver com as secretarias de educação do Estado, das prefeituras do Estado, criar políticas públicas que possam garantir que essa comida cabocla, que essa comida daqui do Nordeste paraense, daqui do Estado do Pará, possa incrível. Eu sou professor da rede pública, tanto estadual quanto municipal aqui de Belém, e eu fico observando na merenda dos nossos alunos, açaí. Hoje vai ter açaí. E o que é o açaí? É aquele açaí ultraprocessado, que é comprado lá das regiões sul e sudeste, puro açúcar, e aí é servido para os nossos alunos como suco. E aí me parece muito contraditório, extremamente contraditório, como é que um estado que é o maior produtor de açaí, o maior produtor de mandioca do mundo, não se apropria desse patrimônio cultural para alimentar nossas escolas? Por que não se compra dos pequenos produtores? Porque aí o Estado, essas políticas públicas, elas vão gerar renda local, aí o Estado vai estar dialogando com a ideia da sustentabilidade, e existe uma lei nacional que garante, né, que pelo menos 30% da merenda escolar seja da produção local. Pelo menos 30%. Então, se os gestores quiserem, eles podem negociar até 100% da merenda escolar dessa produção familiar, dessa produção local. Então, eu penso que a escola seria o caminho para se contrapor a esses fast foods que estão postos aí, e, ao mesmo tempo, está trabalhando essa dimensão cultural, histórica, política, que é própria da comida cabocla. Excelente. Miguel, então, passado todo esse momento, né, de conturbação por conta do primeiro lançamento, já tem alguma previsão do lançamento efetivo do Comida Cabocla? Os livros já têm uma pré-venda? Como é que isso está? Então, Vanessa, a gente ainda não tem uma data fechada, mas a gente trabalha com a ideia de que até o final deste mês de março a gente já está com um lançamento. Então, a gente está afinando as ideias com a Pacatatu, que é a editora, né, que é parceira do livro. Ainda esse mês a gente lança, e a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. Existe uma pré-venda, sim, a gente já está, inclusive termina dia 15 agora, a pré-venda do livro, e a gente está com uma promoção, né? Aqueles que comprarem o livro até o dia 15 vão levar um exemplar do nosso primeiro livro, que é esse aqui, né? Junto com o Comida Cabocla, vai o exemplar do Na Roça, na Mesa, na Vida, e a gente está com um preço promocional até o dia 15 de março. Depois do dia 15 de março, o livro ele vai voltar para o preço de capa. E aí as pessoas que se interessarem podem estar contactando com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, ou até com a própria editora, com a Pacatatu. E, Vanessa, eu quero aproveitar esse espaço agora para fazer alguns agradecimentos. Sim. Porque o livro Comida Cabocla, ele não é uma construção solitária, ele não é mérito apenas meu, do professor Miguel, do autor. Não, muito pelo contrário. Estão envolvidos na construção desse livro uma rede de pessoas e de instituições sem as quais o livro não seria possível.
principalmente agora, nesse momento crítico que o Brasil vive, onde publicar um livro é quase que um milagre, né, no momento em que nós estamos vivendo. Então, eu precisei de ajuda de parceiros, e eu gostaria de agradecer esses parceiros, o ALERE, que é o Grupo de Pesquisa em História da Alimentação e do Abastecimento na Amazônia, grupo que está vinculado à Faculdade de História da UFPA, do campus Ananindeua, onde eu sou membro, pesquisador. Eu gostaria de agradecer muito ao Toró Gastronomia Sustentável, né, nas pessoas do querido Wagner Vieira, que é o chefe do Toró, e da Suzane Rabelo, que têm sido incansáveis comigo nesse projeto do Comida Cabocla. Gostaria de agradecer ao ARFEI, que é o Arquivo Regional Folclórico da Venezuela, que também tem se ombreado comigo nesse projeto. Agradecer a Pacatatu, na pessoa do professor, querido amigo Armando, que também tem sido incansável no projeto. A Prefeitura Municipal de Augusto Correia, por meio das secretarias de Educação e de Cultura, e principalmente, Vanessa, aos caboclos e caboclas da comunidade de Araí, ali de Augusto Correia, de Algodoalzinho, em Magalhães Barata, e do Espírito Santo do Itá, aqui em Santa Isabel, por terem me cedido suas falas, suas histórias, suas emoções e suas imagens, que sem as quais o livro não seria possível. Então, minha gratidão a essas pessoas e a essas instituições. Miguel, sempre é muito enriquecedor falar com você, querido. Parabéns por esse grandioso trabalho. Quero logo te pedir que, tão logo ele esteja no meio físico, disponibilize uma unidade para a gente sortear para os nossos telespectadores. Mas eu sei que tu tens aí o Na Roça, na Mesa e na Vida, que a gente vai sortear hoje para os nossos telespectadores. Não é isso, Miguel? Exatamente, Vanessa, com muito gosto a gente vai estar disponibilizando um exemplar do Na Roça, na Mesa e na Vida, e eu firmo aqui esse compromisso com o Sem Censura, que assim que o livro físico do Comida Cabocla chegar, a gente vai estar levando um aí para vocês entregarem para os nossos telespectadores que estão acompanhando o programa de hoje. Perfeito, querido. Mais uma vez, muito obrigada. Ficaram algumas perguntas pendentes para a gente fazer, mas o tempo chegou ao final e a gente passa diretamente da produção para você. Tudo bem, né? Tudo bem. Obrigado, Vanessa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Sem Censura e até a próxima. Vamos então a um breve intervalo. Na volta do bloco, nós temos o curta Pássaros. A gente volta já já.